Olá, me chamo Júlia, tenho 18 anos e sou estudante do terceiro ano do ensino médio integrado do curso Técnico em Informática da UFV Campus de Florestal. Faço iniciação científica de vivências acadêmicas e estresse universitário dos discentes da computação do UFV CAF. Sou orientada pela professora Adriana Ventola Marra, junto com os colaboradores Ana Clara Araújo de Souza, do curso Técnico e Hospedagem da UFV CAF, e o professor substituto Thales de Souza Magalhães, também da UFV CAF. A bolsa foi financiada pela FAPEMIC. Introduzindo a pesquisa, destaca-se primeiramente que ela é um recorte de um projeto maior de vivências acadêmicas e estresse universitário da UFV Campus Florestal, envolvendo os discentes de todos os cursos do campus. Aqui, o foco principal é nos discentes da computação. Quando o aluno ingressa no curso superior, ele pode enfrentar diversos desafios em um processo de adaptação. Tais desafios dependem de como o estudante lida com a universidade, de suas habilidades interpessoais, do suporte familiar, do seu envolvimento com a graduação escolhida, dentre outros aspectos. Quando essa adaptação é difícil, o estudante tende a ter estresse. Esse processo de adaptação recebe o nome de vivências acadêmicas. Envolve 5 dimensões: a pessoal, a interpessoal, a carreira e estudo institucional, de acordo com os autores Almeida, Soares e Ferreira. Os discentes que conseguem passar melhor por esse processo de adaptação apresentam menores níveis de estresse. A partir desse contexto, esse estudo teve como objetivo analisar as vivências acadêmicas e o nível de estresse dos estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, o VVCAF, identificando as suas causas e como o estresse se manifesta entre os discentes. A justificativa de tal estudo está voltada para a demanda e evasão dos discentes no curso da computação da UFV-CAF. Quando se analisa a tabela abaixo, percebe-se que o curso da computação foi um dos que a quantidade de estudantes matriculados foi desproporcional à quantidade dos formandos. No caso de 2022, ano em que a pesquisa foi realizada, 184 alunos estavam se matriculando e apenas 8 se formando. Comparando com os demais cursos, a ciência da computação foi a que menos teve formandos em relação à quantidade de pessoas matriculadas. Isso trouxe um questionamento sobre como os discentes se sentem diante dessa situação, podendo apresentar um nível alto de estresse percebido. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e quantitativo. Em primeiro momento, foi realizado o questionário de vivências acadêmicas e a escala de estresse percebido, com os estudantes de todos os cursos da UFV, Campus Florestal, de forma online, no qual apenas 56 estudantes do curso da computação participaram. Logo após, foram perguntados a todos os discentes se aceitariam participar de uma entrevista. No curso da computação, apenas 3 estudantes aceitaram participar e foram para a próxima fase. Após a realização das entrevistas, elas foram transcritas e separadas por dimensões de vivências, para que assim se pudesse fazer estatística descritiva e análise de conteúdo, para se chegar a um resultado. Observe-se a seguir a tabela de escala de estresse percebido, que foi utilizada para obter os resultados da pesquisa, em que a pontuação acima de 22 pontos é considerado como um alto estresse. Os resultados indicam que os discentes da computação apresentam níveis elevados de estresse, de acordo com a escala de SSP-10, um valor de 23,33, observando-se abaixo o somatório da tabela de estresse percebido dos respondentes. A afirmativa que mostrou maior média, ou seja, maior percepção de estresse, foi a que relaciona a pergunta sentiu-se nervoso ou estressado, com uma média de 2,82. Isso evidencia os altos níveis de estresse nos discentes da computação em geral. Outro item importante é o que se refere ao fator de perceber que não podem lidar com todas as coisas que têm para fazer, com uma média de 2,57, indicando uma sobrecarga das atividades acadêmicas. Pode-se observar tal informação por meio das respostas de 2 entrevistados que exemplificam essas situações. Abre aspas. Recentemente é porque eu fiz uma disciplina que foi bastante complicada. Tomou muito de mim. Eu fiquei muito próximo de ser reprovado na disciplina. Foi um período bem estressante. Fecha aspas, entrevistador 1. Abre aspas. É de me desesperar, por causa de ter procrastinado, sabe? Então, assim, as matérias são sempre muito densas. É sempre muita coisa para estudar.
muito detalhe e no curto período de tempo. Fecha aspas, entrevistador 2. Pode-se observar que o estresse desse discente foi causado por vivências acadêmicas e que confirma o resultado da tabela anterior sobre o nível elevado de estresse. Além disso, a maneira como esse estresse afeta os discentes apresentou valor maior para as mulheres, resultado esperado de acordo com as pesquisas acadêmicas, em que as mulheres tendem a apresentar maior estresse que os homens. De acordo com a tabela 2, cruzamento de sexo biológico dos ciências da computação do FVCAF, com vivências acadêmicas e níveis de estresse, as mulheres apresentaram 25,85 e os homens 22,56. Dando destaque para a maior área que apresentou estresse das mulheres, a dimensão pessoal. Sobre a faixa etária, foi notório que o estresse se manifesta mais intensamente nos estudantes entre a fase mais jovem e mais velha, de acordo com a tabela 3, cruzamento entre faixa etária dos docentes da computação, da VVCAF, com vivências acadêmicas e nível de estresse, em que aqueles entre 24 e 27 anos, segundo a tabela, apresentaram 26,14 de estresse. Mas que apesar da influência em relação à idade, todas as faixas etárias apresentaram um nível de estresse alto. Trago destaque para aqueles entre 28 e 30 anos, no qual não tivemos nenhum estudante nessas idades, e aqueles com mais de 30 anos, no qual apenas teve um discente, o que dificultou uma melhor avaliação sobre esses grupos. Outro fator que causa estresse, que foi identificar os resultados, é a questão de exercer atividade remunerada, em que aqueles que afirmaram fazer estão com níveis mais elevados de estresse percebido. Apesar que a diferença entre os que exercem e não exercem foi mínima, especificamente 0,12. A maior discrepância percebida nessa análise foi a dimensão interpessoal das vivências acadêmicas dos alunos que não exercem atividade remunerada, ou seja, que se dedicam exclusivamente aos estudos, com uma média de 2,26. A dimensão interpessoal refere-se às relações com os colegas e as competências de relacionamento em situações de maior intimidade. Inclui o estabelecimento de amizade, a procura de ajuda. Esse fator também é preocupante, pois indica uma dificuldade de relacionamento dos alunos que estão exclusivamente dedicados ao estudo. Consequências do estresse percebida na pesquisa foi o desespero que os discentes sentiram com o efeito de estresse, o que levou a uma sensação de não conseguir controlar tudo o que tinha para fazer, como uma sobrecarga sentida sobre eles, como analisada na frase a seguir do entrevistador 2. Abre aspas. Meu Deus, tem 3 coisas para entregar de matérias diferentes, que não sei nem por onde eu começo para resolver tudo isso aqui. Fecha aspas. Em relação a como enfrentam o estresse, identifica-se que alguns discentes não tentam efetivamente reduzir o estresse ou lidar com ele, apenas utilizam formas de aliviá-lo ou evitá-lo, por meio de atividades de lazer, como assistir filme, realizar alguma atividade física. Entretanto, alguns encontram formas de reduzi-lo, como indica a resposta do entrevistador a seguir sobre como ele lida com o estresse. Abre aspas. Eu tento me acalmar. Assim, sabe? Não me cobrar tanto, porque o meu problema, grande problema, é eu me cobrar. Cobrança própria. Fecha aspas, entrevistador 1. Portanto, as considerações finais são: essa pesquisa teve limitações. Uma delas é o período de aplicação, que foi online, em que o início da pesquisa foi feito durante a pandemia da Covid, com perguntas realizadas pelo Form e por outros meios de comunicação digital, o que limitou a maior quantidade de participantes. Além disso, as entrevistas realizadas não tiveram nenhuma mulher do curso da computação, o que dificultou uma conclusão maior sobre os resultados. Apesar disso, essa pesquisa pode ajudar a gestão acadêmica do curso e da FVCAF, indicando situações para que podem ser mudadas para reduzir esse quadro, e o apoio que podem oferecer aos estudantes com o objetivo de melhorar o seu desempenho e, como consequência, elevar o nível de ensino do campus. A seguir, temos todas as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Em caso de dúvida ou qualquer outra informação, entre em contato comigo pelo e-mail.